1900... Eita. Peraí, não para. 1990 nunca foi tão difícil. Vai. Bem-vindos ao República, meu nome é Maria Vitória Eu sou a Natália Brandão. e o tema de hoje é o lado B da propaganda. Assim como toda moeda tem dois lados, é possível se dizer o mesmo da propaganda. Não é novidade para ninguém que muitas campanhas trazem consigo mensagens polêmicas e de mau gosto. E agora a gente vai apresentar algumas polêmicas que foram polêmicas. Elas são antigas, mas também tem algumas bem recentes. Então, devido ao contexto histórico delas, elas podem estar dizendo alguma coisa aí que talvez a gente não tenha visto. A nossa primeira campanha data do fim do século XIX e se chama It's Easy to Die with Diamond Eyes, do anunciante Corantes Diamond. E ela é tão polêmica porque a gente pode confundir, pode ter um trocadilho aí com as palavras die, de tingir, e die, de morrer. E na imagem, como vocês podem ver, tem um gatinho tingido, mas que na verdade parece sangue. Juntando o jogo de palavras mais a alusão direta ao sangue que o cartaz faz, é difícil acreditar que não foi proposital. Outra campanha polêmica do fim do século XIX é a de Sabonetes Fairy. De um racismo escancarado quando a menina branca pergunta pra negra: por que sua mãe não te lava com sabonetes Fairy? Por ter sido veiculada na América no fim do século XIX, provavelmente ninguém estranhou a natureza racista do anúncio, tendo em vista que a escravidão só foi abolida em 1865. Inclusive, esse é um dos assuntos que a gente pretende aprofundar posteriormente. A próxima campanha é da década de 60 do Fusca da Volkswagen e prova que não é de hoje que as mulheres sofrem preconceito. Não sei, também. E prova que não é de hoje que as mulheres sofrem preconceito dentro da publicidade. A peça é mais focada em texto, que se inicia assim: caso sua mulher venha bater em algo com seu Volkswagen, isso não lhe custará muito. Ela pode amassar o capô, arranhar a porta ou soltar o para-choques. Isso pode deixar você furioso, mas não vai deixar você pobre. Ou seja, desde cedo fornecendo as bases do estereótipo que a mulher não sabe dirigir e não é boa motorista. E isso parece coisa antiga, mas hoje em dia a gente também vê coisas assim. Um exemplo disso é a campanha de 2013 da Ford, chamada Deixe Suas Preocupações para Trás. A Ford pretendia lançar o modelo do carro Figo na Índia, e nessa peça que vocês podem ver não tem nem o que falar, é só observar. A campanha criada pela multinacional de marketing e propaganda JWT na sua filial indiana surgiu no preciso momento em que os casos de estupro contra as mulheres estavam chamando a atenção da opinião internacional. Isso obrigou o parlamento indiano a votar numa legislação mais severa para esses casos. A campanha também contou com mais algumas outras peças, como a da Paris Hilton dirigindo com as Kardashians presas atrás no porta-malas, e também com o Michael Schumacher dirigindo com seus adversários presos. Voltando um pouco na década de 70, temos a campanha chamada Love's Baby Soft. Isso sim é o que a gente pode chamar de propaganda escandalosa. As embalagens do perfume Baby Soft eram em formato fálico e se dizia ter cheiros de bebê limpinho, ao mesmo tempo que se anunciava com uma fragrância sexy. Para vocês terem uma noção, o slogan da campanha era: porque a inocência é mais sexy do que você imagina. Se fosse só a embalagem e a maneira como o produto se vendia, mas se você analisar a peça, eles utilizam uma modelo mirim posando como sensual. Todos esses fatores combinados chegam a provocar um embrulho no estômago de tão problemático. A próxima campanha é de 1991 e se chama O Anjo e o Diabo. E ela é da Benetton, que inclusive assina várias campanhas polêmicas. Um século após a infame campanha do Sabonete Fairy, o publicitário Oliviero Toscani, que é autor de várias outras campanhas polêmicas da Benetton, foi responsável por criar essa peça que reforça estereótipos racistas já existentes. Na peça, como vocês podem ver, tem duas crianças, uma negra e outra branca, na qual, como já diz o título da campanha, né? A branca seria o anjo e a negra o diabo. Ou seja, o branco é o limpo, o puro, e o negro é o sujo e o impuro. Não precisa falar mais nada, né? E já que estamos falando de Benetton, temos a campanha chamada Unpreservable, de 93, que é sobre uma linha de roupas e camisinhas que trouxeram cores para um assunto que era obscuro na época, que era a AIDS. Não fazia nem 10 anos que a doença havia sido formalmente reconhecida como um problema e ainda estava carregada de vários preconceitos, do tipo o vírus que veio varrer o mundo dos indesejados. Porque, afinal, a AIDS foi uma doença que afetou extremamente a comunidade LGBT. Até hoje é um assunto meio tabu. Então, havia muitos problemas de reconhecimento mesmo médico formal em questão ao assunto. Como a gente pode analisar na peça, a Benetton mostrou a soropositividade como uma roupagem jovial, alegre e sexy.
o que dividiu muitas opiniões na época. Uma perspectiva nem um pouco tradicional para a época, que via a AIDS como a morte certa naquele tempo. Mais tarde, eles abordariam esse tema de maneira ainda mais audaciosa. Esta é outra peça da mesma campanha que acabamos de ver. O primeiro valor a ser passado na imagem é o nascimento, que mesmo sendo o símbolo da vida, não deixa de ser algo brutal e doloroso. Aqui o nascimento é ilustrado tal como é. Até hoje a morte de crianças por AIDS ainda prevalece. Em 2007, estima-se que houveram 330 mil mortes infantis em função da doença. A campanha tinha esse intuito mesmo, de chocar. E mostrar que já é difícil nascer, já é doloroso. Imagina você nascer com a doença. E com tudo isso a gente pode concluir que a publicidade polêmica pode gerar debates positivos. E tudo depende do nosso nível de conhecimento para direcionar se isso é positivo ou não. Não, se vai ser positivo ou não. Se vai ser positivo ou não. Esqueceu. Qual foi a propaganda que você achou mais polêmica? Deixa aí pra gente nos comentários. E se você conhecer também alguma outra campanha polêmica, pode mandar pra gente que no próximo vídeo nós podemos abordar. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like pra gente fazer mais vídeos. Aquele joinha. É isto. Tchau.